Olá, meu querido e minha querida, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Hoje nós vamos entrar na segunda carta aos Coríntios. Gostaria que você deixasse o seu like, deixasse o seu comentário a respeito desse capítulo de hoje, 2 Coríntios. Essa carta foi escrita aos Coríntios, a igreja de Corinto, tá? Então nós hoje vamos entrar, nós terminamos ontem 1 Coríntios e vamos entrar agora na segunda carta de Coríntios. Segunda epístola, pode ser chamada de epístola também, de Paulo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, curta, compartilhe, para que haja engajamento, tá? E também porque estamos pregando a palavra de Deus. Paulo responde aos que o acusam, né? Porque ele está dando uma resposta. Em certos momentos de nossa vida, as pessoas celebram a nossa dedicação a Cristo e aplaudirão os nossos firmes desejos de ser mulheres de Deus, homens de Deus. Às vezes, amigos dirão o quanto admiram o nosso amor pelos nossos filhos, o nosso desejo de passarmos tempo com ele, a nossa promessa de amá-los e discipliná-los com retidão e consciência. E então haverá outras ocasiões em que não seremos aplaudidos e nem encorajados, seremos criticados pela maneira que vivemos. Quando isso acontecer, as claras verdades registradas por Paulo nessa carta nos darão uma confiança e esperança, mesmo que as pessoas nos critiquem. Então aqui, meu amado, no início aqui, Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos que estão em Acaia, graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, no início da carta, ele cumprimenta. Quando você escreve uma carta, você tem que estar cumprimentando, né? Então, aqui ele vai falar da ação de graças de Paulo pelo conforto divino, que o conforto divino é muito bom. Paulo também vai falar aqui vai falar no capítulo 1 de 2 Coríntios, a sinceridade de Paulo. Vai falar também que Paulo explica a sua demora de ir a Corinto, tá? Então aqui, na ação de graças de Paulo pelo conforto divino, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Somos consolados por Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se formos confortados, é também para o nosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis de consolação, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio da Ásia. Então, nós passamos por tribulação e não podemos deixar de acreditar no Senhor, né? E porquanto foi assim que porque acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Às vezes as tribulações são tantas que muitas vezes nós
queremos até lançar mão contra a nossa vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim em Deus. A autoconfiança nos prejudica. Nós temos que confiar em Deus. Deus nunca errou. Deus não erra e nunca errou e nem errará. Se acontece qualquer coisa negativa em nossa vida, é porque nós que erramos. Então, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença da morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vos com as vossas orações a nosso favor, para que por muito sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muito. Então aqui nós temos que ajudar uns aos outros em oração. E agora a sinceridade de Paulo, porque a nossa glória é esta, testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco, porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além do que já ledes e bem compreendida, e espero que os compreendeis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, e com igualdade sois a nossa no dia de Jesus nosso Senhor. E Paulo aqui ele explica a sua demora em ir a Corinto. Com esta confiança resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesse um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar convosco, e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim ou não? Antes, como Deus é fiel à nossa palavra para convosco, não é assim, não é sim e não, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e por Silvano e por Timóteo. Não foi assim, não foi sim e não, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, quanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo, nos ungiu, é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Então, aquele que confessou Jesus tem o Espírito Santo dentro dele. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto, não fui ainda estar com vocês, não porque tenhamos domínio sobre vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porquanto pela fé estáis firmados. Então, Paulo está aqui justificando que ele ainda não podia estar com eles, porque ele estava cooperando com a obra de Cristo em outro lugar. Nós somos cooperadores da obra de Cristo. Então, ele estava ali pedindo para o povo de Corinto entendesse e o aguardasse que ele ia estar lá. Esse é o primeiro capítulo do 2 Coríntios, das cartas aos Coríntios. Deixe o seu like e o seu comentário.